Bom dia a todos. Feliz sábado a todos. Saúdo a amada igreja aqui, Adventista do Sétimo Dia do Parque Piauí, certo? Quero convidar todos agora a se pôr de pé para nós fazermos uma oração. Oremos. Santíssimo Deus e bondoso Pai que estás nos céus, louvado, exaltado, glorificado nos céus e na terra, seja o teu santo, tremendo e excelso nome. Querido Deus, nesse santo dia, o dia de sábado, dia do Senhor, queremos aqui nos unir juntamente com os anjos e, inspirados pelo Espírito Santo do Senhor, louvar e bendizer o teu santo e excelso nome, Pai. Queremos neste momento agradecer pelo privilégio de termos a liberdade de vir te adorar em tua casa. Queremos agradecer por todas as bênçãos vindas do Senhor de forma imerecida. Queremos também te pedir que no tocante à tua palavra, nesta manhã, o Senhor possa preencher o nosso coração. Que o Senhor venha falar através da tua palavra e que a tua palavra não seja tratada com displicência e indiferença, mas seja acatada, seja recolhida ao nosso coração para evitarmos de pecar contra o Senhor. Fortalece a nossa fé, abençoa todas as famílias dessa igreja e todas as famílias adventistas espalhadas pelo mundo, que elas sejam a luz e o exemplo, para que todas as outras e muitas outras sejam alcançadas pelo poder do Evangelho que vive e é realizado através da tua igreja. Neste momento, nos capacita, eu para falar e o teu povo para ouvir. Fica conosco, faz teu reino avançar e nos conforme através do Espírito Santo à imagem do teu Filho amado Jesus Cristo, no qual nós oramos e desde já agradecemos. Amém, Senhor. Bom, deixa eu me apresentar para vocês. Provavelmente vocês estavam esperando o irmão Mauro para pregar nessa manhã. Meu nome é Flávio, sou um amigo convidado dele. Eu sou lá do Parque Brasil 3, Zona Norte de Teresina. E para mim é um privilégio muito grande estar aqui com vocês, para juntos nós ouvirmos a palavra do Senhor, para juntos entoar louvores e para juntos também nós prestarmos o nosso culto de adoração e reverência ao nosso Deus, o qual é bendito eternamente. Amém? Antes da gente ir para a parte mais importante, que é o sermão, eu queria fazer alguns pedidos para vocês. Mais especificamente 3 pedidos. O primeiro era que você não conversasse durante o sermão, tá bom? Não tire a atenção de ninguém que veio adorar o Senhor. Neste momento vamos adorar a Deus também através da nossa reverência, do nosso comportamento diante daquele que se faz presente e que é santo, tá? Não em respeito a mim, o orador que vos fala, mas ao nosso Deus. Ele merece toda a nossa adoração também através da nossa reverência. Segundo é que se você tiver com o celular aí, se você botasse pelo menos no modo silencioso, esquecesse agora neste momento as comunicações, as redes sociais e se voltasse de corpo, mente e alma para Deus, tá bom? E terceiro é que você não ficasse levantando, a não ser se for para alguma urgência ou se você for diácono para normatizar a harmonia do culto. Salvo esse, eu queria que você permanecesse sentado e observando o que Deus tem para cada um de nós nessa manhã. Posso assim contar com os irmãos? Se estão vivos, digam amém. 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 Glória a Deus. Bom, nós iniciamos, se eu não me engano, há 2 dias atrás, uma programação que a Igreja Adventista realiza todos os anos, chamado, o Primeiro Deus, que corresponde aos 10 dias ali de oração e no fim dá as 10 horas de jejum. E neste ano nós estamos abordando o tema família. Eu acredito que todos aqui têm uma família, fazem parte de uma família, certo? Tanto terrena como celestial. E como família, sabemos que cada um tem seu papel a desenvolver dentro deste corpo, a célula máter que forma um bairro, um estado, uma nação, é a célula máter, é a família. E eu quero abordar, dando uma analisada no material, hoje é o 3º dia, 3º tema também. Eu pude observar várias coisas, mas eu quero sintetizar tudo numa parte muito especial, que eu acredito que vai pegar todas as faixas etárias de idade.
ancião, adulto, criança, jovem, que é a questão do nosso testemunho. Eu vou misturar as coisas, mas eu vou como um açougueiro, eu vou por partes, tá bom? Mas eu quero ressaltar, salientar a parte mais importante de tudo, de todas as coisas observadas, pelo menos por mim, que eu quero comunicar a vocês dentro da palavra de Deus, que nós encontramos aqui neste dia, nesse terceiro tema, tá bom? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, aqueles que puderem, no livro de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Quando encontrarem, você pode dizer amém. Mateus, capítulo 12. Verso a partir do 46, ok? 12 a partir do 46, a família de Jesus. Assim lemos. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar com você. Porém ele respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis aí a minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celestial, este é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Amém, igreja? Bom, eu escolhi esse texto porque ele fala da família de Jesus. Aqui não é um pregador comum, não é um membro de igreja, é o próprio Jesus Cristo rotulando, dizendo quem é a sua família. Certo? E a família de Jesus é aquele que faz a vontade do Pai. É aquele que vive num caminho de obediência, de retidão, de santificação. Essa é a família de Jesus. Nós, como cristãos, nós fomos chamados para testemunhar do amor de Deus, para nos mostrar ao mundo através não de unicamente palavras, mas principalmente da nossa conduta, do nosso exemplo, do nosso testemunho, quem é Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 16, lá Cristo vai dizer que é através da nossa luz, se referindo ao testemunho, que o reino dos céus e Deus é conhecido. Eu me lembro de uma lição da escola sabatina de alguns anos atrás, que ela falava do papel da igreja na comunidade. E eu nunca me esqueci de uma frase que eu ouvi lá, que todo aquele que se intitula cristão deve ser Cristo na vida de alguma pessoa. Amém? Você tem em si essa marca, você tem em si esse papel, esse dever, e eu posso até dizer obrigação, de testemunhar de Jesus. O próprio Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 13, verso 15, diz: porque eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vocês também. O Evangelho de João, a primeira carta de João, capítulo 2, verso 6, ele vai dizer: pois aquele que diz estar nele, nele quem? Em Cristo, deve andar como ele andou também. Então, grandes e pequenos, cultos ou não cultos, nobres ou não, brancos ou pretos, grandes, todos que se dizem cristãos, têm em si esse papel, esse dever, porque é através de nós que o reino de Deus avança e é conhecido aí no mundo afora. Então, cada um de nós temos esse papel a desempenhar. O próprio Pedro, se referindo aos discípulos, aos cristãos, ele disse assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade, a fim de... Qual é a finalidade do povo de Deus? Proclamar as virtudes, os milagres, a libertação e a salvação daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a exclusiva obra que a igreja tem que desempenhar, tem que fazer aqui nessa terra. E como filhos de Deus, tomando o nome de Jesus, que é o vínculo da perfeição nos céus e na terra, com a família dos céus e da terra, essa igreja é a sua obrigação. Pai, mãe, vó,
vô, tio, criança, todos estão dentro do mesmo bojo. Mas o que é testemunho? Para que Deus precisa de testemunho? Em uma determinada igreja havia um irmão que aos cultos de quarta-feira, todas as vezes, fazia o mesmo pedido. No momento propício para os pedidos, ele se levantava e dizia: Senhor, mate a aranha do pecado que está, quer dizer, retire as teias de aranha do pecado que estão no meu coração. E dia após dia fazia sempre o mesmo pedido. Um jovem já cansado de sempre, rotineiramente, ver sempre o mesmo pedido daquele irmão, disse certa vez, logo após o irmão se levantar e fazer o mesmo pedido de sempre, ele dizia exatamente que muitos vão ser condenados, que famílias inteiras correm um risco de serem condenadas. Deixa eu perguntar para você, existe salvação disponível a todos nós, sim ou não? Perdão, sim ou não? Misericórdia, sim ou não? Sim. Tudo que precisamos e necessitamos para ser salvos e um dia entrar numa dimensão chamada eternidade, está disponível a nós, de graça a qualquer momento. Só que, de muitas coisas que Deus pode fazer, uma delas é levar para o céu aquele que não quer ser salvo. Aquele que não quer trazer na sua vida, para a sua vida, os princípios que regem os cidadãos dos céus. Que princípios são esses? A palavra de Deus. Um mandamento para todas as famílias, grandes e pequenos, para todos. Guarde no seu coração os mandamentos, estatutos e juízos do Senhor para não pecar contra Ele. Isso vale para todos. Para todos. Mas só que há um problema. De alguns anos para cá, o cristianismo, principalmente no Brasil, está sofrendo uma séria descaracterização. Antigamente, aquilo que nós rotulávamos baseados na Bíblia como pecado, hoje não é mais pecado. Hoje o padrão, a norma que a Bíblia prega está sendo baixada. Muitas vezes para satisfazer alguém, muitas vezes para crescimento de igreja. E lembre-se, Deus não se importa com números. Posso até dizer que se importa, mas se você dá uma olhada rapidamente na cronologia, em todos os tempos, o povo de Deus sempre foi pequeno, sempre foi pouquinho. No tempo de Noé, 8 pessoas. No tempo de Ló, 3 pessoas. Se eu vou mais a fundo estudando, só vi que era uma pessoa. No tempo de Jesus, somente 13 pessoas, Jesus e os 12. Sempre foram poucas pessoas. Os que entraram na Canaã, que não murmuraram, mas aceitaram e tiveram fé e manteram confiança em Deus, só 2 pessoas entraram. Então você percebe que o povo de Deus é sempre pouco, porque Deus está mais se importando com a santificação, a transformação do meu e do seu caráter, do que ver bancos cheios. De que adianta fazer parte da igreja verdadeira e não ser verdadeiro? Então nós precisamos enraigar, inculcar na cabeça, incutir no coração o nosso papel como igreja, de dar testemunho favorável, porque assim, existe o bom testemunho e o mau testemunho. Eu conheço famílias, irmãos, que estão sendo destruídas por não terem em si a mente de Cristo, que pode ser dada a nós através do estudo da palavra. O culto familiar é tratado de forma superficial, e quando é tratado, nós não temos mais aquele ânimo em buscar a Deus. Eu nunca vi tantas pessoas se desviarem como nesse período da pandemia. As igrejas estão vazias, as pessoas estão desviando, o diabo está conseguindo tirar dos nossos olhos aquilo que foi cravado, que é a eternidade. E as pessoas estão abandonando o Cristo pelas coisas mais pequenas que você possa imaginar. Eu quero dizer para você que qualquer coisa que você vier a ganhar neste mundo, por melhor que possa parecer, e perder a sua salvação, nada disso se te aproveitará. Mas também eu falo o contrário, qualquer coisa que você vier a perder neste mundo e ganhar a eternidade, Jesus Cristo compensará. Porque é exatamente aí, quando nós não temos nada nesse mundo,
você pode ter convicção e a certeza pelo Espírito Santo que você tem tudo no céu. Sempre vai ter tudo no céu. Então, voltando à questão do testemunho, as famílias precisam dar testemunho. Tem um texto que, sinceramente, para mim é muito triste na Bíblia, e ele foi endereçado a cristãos. Tito 1,16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, mas o negam por suas obras, e são reprováveis, e ainda usa-se o termo abomináveis para toda boa obra. Romanos 2,24 vai dizer que o santo nome de Deus é blasfemado entre os mundanos, entre os gentios, por conta da nossa má conduta, do nosso péssimo testemunho, igreja. Isso me preocupa muito, sabe por quê? Porque o tempo está passando, Jesus Cristo está voltando, e as famílias em Cristo não se estão preparando, não estão se preparando, não estão vivendo vigilantes contra o nosso arqui-inimigo, inimigo de nossas almas, Satanás, que está doido. Você acha mesmo que Satanás quer tirar dinheiro da sua conta? Você acha que Satanás está interessado unicamente em uma briguinha no casamento? Ele quer o divórcio. Você acha que Satanás ele quer só roubar o seu tempo? Ele quer roubar a sua vida. Você acha que ele quer fazer a sua família gripar? Ele quer matar ela. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. E ele sabe que se ele pegar a base de uma sociedade, que é a família, ele pegou toda a nação. Aquele que não ora por sua família está dando de mãos beijadas para Satanás destruí-lo. Então precisamos buscar em Deus força, e é possível. E é possível. E muitas vezes nós jogamos a culpa no tempo que nós não temos, irmãos. Eu acredito no que a Bíblia diz. Eclesiastes 3, que há tempo para tudo nesse mundo. Muitas vezes nós pegamos o tempo que é de Deus e empregamos coisas que vão passar. Deixa eu te perguntar uma coisa. A vida que você tem almejado, aquilo que você tem buscado, estabelecido como meta para você alcançar, tem valido a pena a vida que você é vivido, o sacrifício que por mim e por ti foi feito, lá na cruz? Tem valido a pena, irmão? É um momento para você pensar. E toma as palavras de Paulo, de Gálatas 4, verso 16, que diz assim: por acaso me tornei inimigo de vocês por falar a verdade? E essa é a verdade. Nós precisamos buscar a Deus desesperadamente. Por quê? Irmãos, você viu, se você está vivo aqui é porque você viu, ouviu o tanto de pessoas, o tanto de vidas que foram ceifadas pelo advento do coronavírus. Essa pandemia que se instalou no mundo. E louve a Deus porque você está vivo, porque tem muitos agora sofrendo com a dor de um ente querido que foi arrebatado. E eu quero te perguntar uma coisa aqui. Se você tivesse sido uma dessas vítimas, o que você ouviria de Cristo naquele dia? O vinde benditos de meu Pai ou apartai de mim? Para você pensar, irmão. Deus precisa de homens e de mulheres de coração puro, de mente pura. Deus pode transferir o seu caráter para ser refletido na igreja. Ele pode isso. Mas só que é a vontade de Deus salvar com a sua vontade de ser salvo. E aí consuma-se a salvação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se seus pensamentos, do início, só os pensamentos do início do ano até agora, fosse passado aqui no telão, você ficaria aqui comigo para ver? Ou fugiria de tamanha vergonha pelo que ia passar aqui? Quais têm sido os anseios e desejos do seu coração? Eles têm convergido na glória de Deus, no avanço da causa de Cristo? Você na sua casa, na sua vizinhança, na sua universidade, na sua repartição no trabalho, você tem testemunhado a favor de Cristo? Você tem feito Cristo ser conhecido através da sua conduta? Deus, Ele deseja isso. Você quer ver uma coisa que é de arrepiar a espinha? Escuta isso que eu vou te dizer. Cristo certa vez falou isso e eu vou falar para a igreja. Ai de ti, Corazim Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivessem feito os milagres que aqui se fazem, elas não teriam sido destruídas.
E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, de tua soberba serás abatidas até os infernos. Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem feitos os sinais que aqui se fazem, até hoje elas permaneceriam em pé. Por isso eu vos digo que menor rigor terá no dia do juízo para os adventistas do sétimo dia, que têm a verdade que têm e vivem como vivem. No dia do juízo, menor rigor terá para Sodoma e Gomorra, cidades que tentaram molestar, estuprar anjos, do que para mim e para você. Sabe por quê? Porque Sodoma e Gomorra não tinha espírito de profecia. Sodoma e Gomorra não tinha essa estrutura que nós temos, não tinha Bíblia. Eles não tinham praticamente nada do que nós temos. E nós somos mais condenados muitas vezes. Sabe por quê? Porque temos tudo isso ao nosso dispor e mesmo assim agimos como eles agiram. Eu me lembro de a oração de um homem que dizia assim: Senhor, Charles Haddon Spurgeon, Senhor, livra-me daqueles que são santos na igreja, anjos na rua e demônios em casa. O melhor lugar para testemunhar de Cristo começa em casa. O marido tem que comunicar carinho, afeto para os filhos e para a esposa. A mulher tem que ser uma mulher virtuosa, uma mulher de qualidades que só Cristo pode dar. E os filhos têm que serem obedientes aos pais, porque eles sabem, eles já viveram a época que você passou, e eles sabem exatamente o que é melhor para mim e para você. E nós não podemos deixar de dar esse testemunho, porque a nossa pregação ela começa dentro de casa. Olhe para o seu irmão que está do lado. Eu quero convidar você, porque eu vou precisar disso lá no finzinho do sermão. Olhe para você, para o seu irmão que está do lado. Olha rapidinho para ele, dá uma olhadinha para ele. Quem não tiver irmão do lado pode olhar para mim. Olhe para ele. Bonito sim ou não? Não digam, eu não quero formar aí, criar contenda entre os irmãos. Mas guarda na mente aí o rosto desse irmão, que eu vou precisar dessa imagem lá no final do sermão. E não, irmãos, nós precisamos voltar aos princípios antigos da palavra. Nós precisamos voltar a ser um povo que tem fome de Deus. Seguramente alguns aqui estão doidos para o culto acabar logo, ir para casa e responder os WhatsApps, ver as mensagens no Instagram, ir no seu canal favorito no YouTube. Não tem mais paciência, nem gozo, nem deleite de ficar uma hora sequer na presença de Deus. E eu digo, conseguirão ficar uma eternidade, irmãos? Pessoas que não conseguem orar de joelhos 5 minutos. Não consegue. O tempo fecha um culto de quarta-feira. Para mim, depois do sábado, mais importante, que é o culto de oração. Ellen White disse que o reavivamento prometido só virá em resposta à oração. E eu pergunto, como é os cultos da quarta-feira, irmão? Ah, não, mas eu trabalho. Não, mas eu faço isso. Bota o Leonardo Gonçalves, algum cantor famoso para cantar aqui, e você vai ver que de uma hora para outra ninguém mais trabalha e estuda. Muitas vezes nós estamos mais interessados em vir aqui, não é nem por causa do dono da igreja. Hoje culto se tornou programação. Hoje adorar se tornou assistir um culto. Se eu assisto, eu sou um telespectador. Então o culto vai ter que agradar a mim, não a Deus. E nós incorremos no erro de estar fazendo o culto, mas Deus não está recebendo a glória que a Ele pertence. Porque está sendo feito para quem? Para o homem. O homem tem sido o centro no culto muitas vezes. E Deus está sendo deixado de lado. E eu vou falar uma coisa aqui para você, igreja. Para os oficiais que foram eleitos nesse ano. Se você for fazer algo para Deus, faça balizado, fundamentado no que Ele pede, porque o culto é para Ele. E se não for assim, eu vou lhe dar um sábio conselho. Melhor que você não faça, do que você fazer do jeito que Deus não pediu para fazer. Vá por Deus que você se dá bem. Se desvie do caminho, você, por você mesmo, vai se dar muito mal. Faça por Jesus. Ele merece toda a nossa adoração. Temos que nos voltar para Cristo, igreja.
Cristo ele disse assim, olha, não glorie-se o sábio na sua sabedoria, nem um rico nas suas riquezas, nem um forte na sua força, mas aquele que se gloriar, que é um motivo para você se gloriar, não é nos seus títulos, na sua popularidade, nos seus ganhos. Glorie-se nisso, em conhecer o Senhor. Essa é a maior glória do homem. E o diabo ele está trabalhando seriamente. Você acha mesmo que o diabo está sentado, plantado, enclausurado numa caverna, ele está muito mais operante no nosso século do que em qualquer outro. Daniel capítulo 8, 25 diz que ele destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. E tem muitas famílias, muitas pessoas que vivem despreocupadamente. Despreocupadamente. E se tornam por esse tipo de conduta presas fáceis para Satanás. Ore por sua família, mantenha comunhão. Aqui você não... Eu me lembro de uma mulher de pastor, que ela dizia que estou cansada de ser exemplo. Todo mundo olha para mim e diz, olha, você não pode fazer isso, você é a mulher do pastor, olha, cuidado, não faça isso. E ela disse, olha, estou cansada de ser mulher de pastor. Deixa eu perguntar uma coisa para os meus irmãos. O fato de ela ser mulher de um pastor, de um ancião, de um membro da igreja, tira dela a obrigação de ser um exemplo, sim ou não? Não. Enquanto você for cristão, enquanto você for luz, enquanto você for sal da terra, você tem que dar um exemplo a favor de Cristo. E não olhe para trás e diga, não é para mim essa palavra, é para você, é com Deus que você está falando. Você é as mãos de Jesus hoje. Você é a boca que profere a boa nova de salvação de Jesus hoje para as outras pessoas. Não olhe para mim, Flávio, olhe para Deus, olhe para Jesus. Irmãos, a igreja, ela cumpre o papel de Jesus Cristo hoje na terra. Então não me venha com essas desculpas. O próprio apóstolo Paulo, nós temos que ter essa firmeza e essa convicção. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. E sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem está imitando a Cristo pode e deve ser imitado. Agora, se você está imitando o Cristiano Ronaldo, as atrizes da Globo, essas figuras aí do mundo que são vistas com os olhos de admiração e não a Cristo, desculpa te dizer, mas você está com um sério problema. Nós precisamos mostrar a Cristo através de tudo que fazemos. Quer comais ou quer bebais, façais tudo para a honra e glória de quem, irmão? De Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, escuta isso que eu vou te dizer. Se você come como todo mundo come, veste como todo mundo veste, fala como todo mundo fala, navega na internet, assiste, ouve músicas, se comporta como todo mundo se comporta, desculpa te dizer, mas você vai ganhar um passaporte só de ida para onde todo mundo vai, e todo mundo vai não é para o céu. O céu é dos escolhidos, os céus é daqueles que amaram a Jesus Cristo com todas as suas forças e se apegaram a Ele como o próprio ar para respirar. Desses é o céu. Porque, irmão, seria covardia de Deus queimar todos esses que fazem essas coisas, essas abominações que nós condenamos. E por que a gente vai ser melhores do que ele, que a gente faz a mesma coisa? Só porque eu me visto social, é isso? Deus não faz acepção de pessoas. Muitos, como eu ouvi aqui no começo, estão esperando o toque da varinha de condão. Na hora que Cristo voltar, Ele vai triscar em mim, eu vou ser perfeito, santificado, e nós, sobe para o céu. Se Cristo fizesse isso, Ele tinha que fazer com Satanás também. Com bruxo, capeta, demônio, macumbeiro, tinha que fazer também. Mas Deus, Ele quer ver o esforço da igreja. A Bíblia diz assim, esforça-te que eu te ajudo. Deus, Ele não vai fazer tudo sozinho. A parte dele, Ele já fez, ainda vive diariamente fazendo por nós. Mas você tem que demonstrar que você quer, irmão. Tudo na vida que nós julgamos importante, nós nos sacrificamos, corremos atrás. Se é importante manter o seu casamento, o homem vai abdicar das suas vontades para agradar a esposa, para ficarem juntos.
Se ele julga importante manter a sua família, ele vai trabalhar, vai acordar 7 horas da manhã cedo. 7 não, isso é preguiçoso. 5 horas da manhã cedo. Ele vai receber calúnia de amigos, vai receber nota do patrão, mas ele se submete porque ele sabe que aquilo é importante para manter a sua família. Para um namorado que quer manter bem a namorada, ele vai tentar agradá-lo. Então perceba que tudo que a gente julga importante, a gente se esforça para conseguir e obter. E se você não tem se esforçado para ler a Bíblia, para orar, para ver a igreja, para testemunhar de Jesus, é porque isso não é importante para você, irmão. Temos que nos esforçar. Temos que fazer. Eu não estou falando aqui para a gente... Senhor, por favor, toma aqui agora a frente, eu vou. Não estou falando isso. Eu estou falando que nós temos que trabalhar em harmonia, em comunhão com Jesus Cristo. A sua maior luta em si, até mesmo disso, não é em dar um bom testemunho. Poxa, Flávio, está entrando em contradição. Não, espere. Lembra de Moisés? Moisés subiu ao monte, passou 40 dias e 40 noites com Deus. Tamanho foi o comungar, a comunhão que ele teve, que quando ele desceu do céu, como é que estava o rosto dele? Brilhando, resplandecendo. Você não vê a lua gemendo, se contorcendo para brilhar. A única coisa que ela faz é se colocar numa posição em que ela possa receber os raios do sol e brilhar, só isso. O que eu quero dizer com isso? Para você dar um bom testemunho, você tem que passar tempo com Deus. Aquele que passa um tempo com Deus tem um brilho no rosto. Ele não vê, ele não canta de gala e diz eu sou santo, eu sou aquilo. Ele não vê as pessoas verem Cristo nele. Porque ele passa, Ellen White diz que é uma lei do Espírito, que pela contemplação nós somos transformados. Tem gente que eu posso dizer que parece com qualquer pessoa aqui, menos com Jesus. E o nosso esforço tem que ser admirá-lo, a sua obra, o seu amor, o seu perdão, o seu testemunho, fazer assim como ele fez. Porque poder disponível tem. Sabe por que muitos vão ser condenados? É por rejeitarem até o fim a graça, a misericórdia, o amor de Deus e a salvação e todas as oportunidades que Ele te proporcionou para que você chegasse a este patamar. É por isso. É por isso. E Deus está pedindo, igreja, acorda. Irmão, quando você fechar os seus olhos, o que você vai ter preparado para Cristo? Uma vida só e logo acabará. Mas só aquilo que foi feito por Cristo e por intermédio dele vai permanecer eternamente. Só. O nosso problema, e Satanás sabe disso, é porque a gente não consegue ver o futuro, não vê o que está além. Se Deus me desse a oportunidade e falasse a mim o que ele falou a Salomão, dizendo, pedes o que quiseres e eu te farei. Sabe o que eu ia pedir? Eu sou o único adventista da minha casa. Eu não ia pedir era que minha família fosse salva. Eu não ia pedir para ganhar na Mega Sena, porque jogar é pecado. Eu não ia pedir uma esposa bonita, carros, posses, eu não ia querer as coisas desse mundo. Eu ia pedir que Deus levasse por 7 segundos, a igreja a 2 lugares, e tudo ia mudar. Eu queria que ele levasse só os adventistas por 7 segundos, primeiro no céu, e depois a condenação. E eu duvido se as famílias, as pessoas seriam o que foram como cristãos até o dia de hoje. Eu duvido. E olha que hoje, irmãos, comparando com o que Deus pedia para as famílias do passado, para o povo do passado, o que Deus pedia no passado? Que os mártires suportassem com resignação e paciência, ser rachado no meio, ter a cabeça decepada, ter o sangue derramado, ser comido, mastigado por leões. Era isso que Deus cobrava. O que Deus cobra hoje da igreja? Leia a sua Bíblia, estude a lição da escola sabatina, passe tempo comigo orando, me busque. E a gente sempre está demasiadamente cansado para isso. Se você não tem tempo para Deus, é porque Deus sinceramente não significa nada para você, irmão. Volte-se para Deus. Deus não está distante, zangado com ninguém.
Mas eu acho que ele está com a voz embargada, dizendo, busquem a mim enquanto se pode achar, mas vocês só vão encontrar, não é quando buscar de forma superficial, não. É quando me buscarem de todo o coração. É quando reconhecerem que não há salvação em outro nome a não ser no meu. É quando vocês verem que essas cisternas rotas não se podem comparar ao manancial de águas vivas que sou eu. E nós estamos deixando a Deus o manancial de águas vivas para nos satisfazer e saciar nas fontes rotas desse mundo. Mas Deus está pedindo, volta enquanto é tempo. Por mais positivo, otimista que alguém aqui possa ser, eu quero te perguntar, você pode me garantir que daqui a meia hora você vai estar vivo? Pode ou não pode, igreja? Você pode me garantir isso? E se por acaso, hipoteticamente, eu não estou agorando ninguém, mas é uma certeza, a morte ainda é uma certeza. Se ao sair dessas portas, você por acaso fosse atingido por uma bala, por um carro, o que seria da tua vida, irmão? Quando Cristo voltar e você ressurgir, seria na primeira ou na segunda ressurreição? Você receberia de Deus como recompensa a eternidade no céu ou no outro lugar? Deus, Ele quer reavivar, transformar cada indivíduo que carrega em si o nome de cristão. E Ele pode fazer isso. Você não pode sozinho. Mas Deus, Ele pode. Porque é Ele que efetua em nós tanto o querer como o realizar. É em suas mãos que está todo o poder. Deus pode fazer isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Lembra da imagem do seu irmão que eu pedi para você olhar? Vocês lembram da imagem do irmão? Olha de novo aí para quem você olhou. Olha aí de novo para quem você olhou. Olhem para mim agora, todos vocês, olhem para mim, todos vocês. O que é que de Cristo você vê na vida desse irmão que você olhou? Você consegue enxergar algum fragmento de Jesus Cristo na vida de quem você olhou? Se você viu, diga amém. Agora, se não viu, lute. E eu convido a você, quando você chegar na sua casa, você ir na frente do espelho e ver se você está refletindo a imagem de Jesus para as pessoas lá fora, que estão muitas vezes perecendo porque não estão vendo Cristo na igreja. Mas eles precisam ver. E eles vão ver, quer seja em mim ou em você. E se você não quiser e nem eu, Deus vai levantar outro, mas Cristo vai aparecer para cada um de nós e para cada um deles. Eu queria encerrar com o testemunho de um missionário e que isso sirva de inspiração para cada um de nós. Um missionário, ele foi enviado, eu não sei bem, mas eu acredito que foi para a África ou foi para a Índia. Esse homem foi fazer missões lá nesse lugar, um lugar bem precário, não tinha internet, livros não entravam, era um lugar de difícil acesso. Ele passou um período lá de 20 anos, pregando de Jesus, falando do amor de Deus. E esse homem acabou morrendo lá. Ele morreu lá. Depois de 80, 90 anos, outro jovem missionário foi enviado naquela mesma província. E ele começou uma noite de conferências falando acerca da pessoa de Jesus. A sua obra entre os descamisados, dos moribundos, dos pecadores aqui na terra. E falava, olha, Cristo fazia isso, Cristo amava assim, Cristo perdoava assim, Cristo fazia milagre. E no fim da sua conferência, na porta assim, se despedindo de alguns irmãos, um povo mais antigo, que há algum tempo atrás tinha visto um missionário, chegou até esse missionário mais novo e disse, olha, esse Jesus que você falou para a gente durante essas noites, ele já esteve aqui. Ele já esteve aqui. Ele fazia desse jeito. E o homem assustado, né, meio assustado, dizia, não, é impossível. Esse Jesus já morreu há 1800, 1900 anos atrás. É impossível isso acontecer. Não, ele fazia exatamente como você está falando. Amava o próximo, fazia milagres, realizava obras de caridade. Ele vivia, era ele. E o homem, não, é impossível isso acontecer. Ele, para aí, vou buscar aqui uma foto dele. Pegaram a foto, trouxeram.
Quando ele trouxer, adivinha quem era o Cristo? O missionário. O homem dava tamanho e tremendo testemunho daquele que ele dizia que adorava, que ele foi confundido com Jesus. Ô igreja, esse é o patamar que Deus deseja. Eu me lembro dos cristãos em Antioquia, lá foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão. Mas não foi eles que diziam, eu sou cristão. O modo de vida, a maneira que eles se amavam, se respeitavam, o testemunho, a conduta daquela família, fizeram com que o povo dizia, olha, eles aí são cristãos. Por quê? Se parecem com Cristo. Que você chegue a esse patamar em nome de Jesus, como Paulo disse. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho na carne, vivo por aquele que me amou e por mim se entregou. Que Deus, através de Cristo, igreja, possa pôr dentro do seu coração e despertar em você tal desejo de buscá-lo, de amá-lo, de adorá-lo de todo o coração. Porque assim que a igreja, as famílias serão fortes e avançarão, rompendo as trincheiras do diabo e fincando firme, em maior quantidade de espaço, a bandeira de Emanuel, nosso Deus. É assim que o reino de Deus avança. É através de mim e de você. Que Deus possa receber a glória, a honra e o louvor para todo sempre. Amém, igreja? Bendito seja o nome do Senhor. Aqui estou, Senhor, cansado de tentar de novo cair. Me ajude a levantar. Muda minha vida, muda hoje o meu andar. Limpa o sujo, torna puro meu pensar. Ouve agora minha oração. Quero hoje libertar minha vida da prisão. Quero hoje derrubar meus pecados pelo chão. Quero hoje ouvir aquilo que meu Deus tem pra dizer. Quero estar a cada dia bem mais perto do céu. Sozinho a pensar, começo a questionar: onde está Deus enquanto estou a chorar? Abra minha Bíblia para respostas encontrar. Encontro o conforto que estava a procurar. Ouvi a voz de Deus a me falar. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje transformar o teu choro em canção. Quero tanto te falar o que você precisa ouvir.
sempre com você estarei. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje transformar o teu choro em canção. Quero tanto te falar o que você precisa ouvir. Quero tanto ter você aqui comigo no céu. Quero tanto ter você aqui comigo no céu. Amém. Que Deus seja louvado. Amém. Jesus, certa ocasião, falou isso e eu não poderia deixar de encerrar antes da oração e repetir as palavras de Jesus. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei, pois, ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Sopraram os ventos, transbordaram os rios, que deram com ímpeto, com violência, com força contra aquela casa. E veio ser grande a sua ruína. Toda vez que nós ouvimos uns sermões e não aplicamos os sermões em nossa vida, nós estamos edificando uma casa na areia. Qualquer crise, pressão, obras do diabo vai derrubar essa casa, porque a sua base é uma areia. Porém, aquele que ouve as minhas palavras e não deixa só no campo do ouvir, mas pratica as minhas palavras, assemelhá-lo-ei, pois, ao homem sensato, prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, transbordaram os rios, que deram com violência contra aquela casa, porém ela não caiu. Que você possa fazer a sua vida, da sua vida, uma casa onde você e seus familiares servirão a Deus, e essa rocha sobre a qual a sua casa está fundamentada, edificada e construída seja Cristo Jesus. O diabo está lá fora, ele não pode entrar aqui dentro, ele está lá fora, pronto para, no seu primeiro vacilo, arrebatar tudo aquilo que foi falado essa manhã da sua mente, do seu coração, e você voltar à mesma vida de antes, a mesminha. Mas eu sei que pelo menos um vai ouviu esse sermão, vai fazer uma reflexão da sua vida, vai examinar si mesmo e vai buscar em Deus força para fazer e trazer o ideal de Deus para você e para a sua vida, sua e da sua família. Que você seja tal pessoa. Vamos fechar os nossos olhos, vamos curvar nossas frontes e vamos buscar Deus em oração mais uma vez essa manhã. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai que estás nos céus, em nome de Jesus nós nos achegamos novamente à Tua presença, reconhecendo que nós não somos nada, não somos ninguém, nós somos pó. Mas aquele que reconhece a sua fabilidade, os seus tropeços, e busca e clama a Cristo, encontrará em Cristo uma fonte inesgotável de sabedoria, de força, de poder, de misericórdia, perdão, salvação e amor. Senhor, nós te pedimos humildemente que o Senhor possa olhar com carinho e de forma favorável e estender tua mão bondosa ou indulgente para levantar cada filho teu dessa igreja, para abençoar de forma grandiosa em todas as áreas dos quais eles necessitam, cada uma dessas famílias aqui representadas. Ó Deus, Tu é o nosso pão que sacia a nossa fome, és a água que sacia a nossa sede, és o médico que cura nossas enfermidades, és o Pai que não nos deixa sozinhos, é o amor que precisamos e necessitamos para nos tornar amáveis também. És Tu, Senhor, o maior e o melhor de nossas vidas.
Tu és o autor e consumador de nossa fé, de nossa salvação. Então é a Ti que rogamos e apelamos. E de joelhos aqui queremos Te importunar através dessa oração, para que o Senhor olhe dos céus e tenha compaixão de nós. Reaviva a Tua igreja, transforma essas famílias, faça com que cada pai possa refletir aquilo que é o ideal de Deus para cada pai de família. Que a mãe de família seja uma mulher de acordo com o Teu coração, com a Tua vontade. E que os filhos possam exprimir também obediência por amor, por prazer e por gratidão a tudo que os pais fazem por eles. Que o Senhor, que é o vínculo da perfeição, que tem a paz que excede todo entendimento, possa ser agora, nesse momento, entronizado na vida e no coração de cada um que comigo ora nesta manhã, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e seremos de fato salvos, perdoados, regenerados e transformados pelo Teu amor. Fica conosco, ó Deus. Nos despede em paz na companhia dos Teus santos anjos e do Espírito Santo. E faz com que essas sementes que aqui foram plantadas possam germinar frutos para a eternidade. É o que eu Te peço, é o que eu Te oro. Em nome de Jesus, o autor e consumador de nossa fé, o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso tudo, e a Tua igreja diz: amém, Senhor. Amém.